Ao passo Senhor, meus irmãos. Amém. É meu motivo de alegria estar aqui pela primeira vez, junto com os irmãos, conhecendo mais uma parte do povo que vai dar as mansões celestiais. Quero agradecer pelo convite, ao Sr. Rogério Miller. Não fique dessa vez só. É um privilégio estar aqui com os irmãos, esses príncipes voluntários aqui que estão comigo nessa retaguarda. Conhecer o segundo pastor. Deus abençoe esse ministério e sua vida. Queridos e amados irmãos, é um culto dedicado de libertação. Mas quando o irmão me ligou semana passada, eu comecei a buscar a Deus, Orei bastante parte dessa noite, dessa madrugada, dessa manhã. E Deus tirou de assalto a mensagem que eu quero pregar aqui, que tem por título: O Deus da restituição. Então abra a tua Bíblia, livro de 1 Samuel, capítulo 31. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 31. Nos vai dizer o título bem assim: Os filisteus e a morte de Saul. Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram diante dos filisteus e caíram mortos na montanha de Gibeá. E os filisteus apertaram a Saul e a seus filhos, e mataram Jonatas, Abinadab, Malquissua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e ele temeu muito, porque os flecheiros tinham-lhe alcançado, diz a minha Bíblia. E disse ao seu pajem de armas: Arranco da espada, atravessa-me com ela, para que porventura esses homens não venham zombar de mim e me dedicarem. Porém o seu pajem de armas não quis, pois temia muito. E o que Saul faz? Saul comete suicídio. Abra a tua Bíblia agora, livro da 2 Samuel, capítulo número 9. E disse Saul: ainda alguém que tenha ficado na casa de Saul para que use de benevolência por amor a Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram à presença de Davi, e disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: Eu mesmo, teu servo. E disse o rei: ainda alguém que estará da linhagem de Saul, para que use bondade de Deus por amor a Deus com ele? Então Ziba lhe disse: ainda um, filho de Jonatas, aleijado dos pés. E disse o rei: onde estás? E ele disse: Ziba está na casa de Maquir, filho de Abiel, em Lodebar. Feche seus olhos, irmãos. Deus querido, Deus amado, aqui está a tua palavra nessa manhã, nessa noite, Pai. Eu venho te pedir, Pai. Eu venho desaparecer agora que tu venha aparecer, Pai. Ó Pai Santo, Pai amado, Pai lindo, revelar a tua palavra, falar. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, quando nós chegamos no livro de 1 Samuel, nós vamos começar a ler essa passagem e nós vamos ver que existia um homem chamado Eucana, pastor Rogério. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e uma se chamava Benina. Mas vamos ficar na história de Ana. Diz que essa mulher, ela não gerava filhos, ela era estéril. Mas o que me chama a atenção na vida dela, pastor, é que ela não ficou em cima do muro. Ela foi para oração, ela foi buscar a Deus. E ela disse: Deus, abre a minha madre. E um dia ela fez uma oração e Deus gostou. Sabe qual foi a oração, pastor? Ela disse: se tu abrir minha madre, esta criança, quando nascer, quando desmamar, se agrada nos seus estatutos e na sua lei. E Deus gostou da oração. E vai nascer a criança com o nome Samuel. E vai passar os anos. Ela vai ser desmamada e vai ser levada agora aos pés do sacerdote Eli para ser criada na lei e nos estatutos da sua época, da sua lei. E vai crescer esse moço na graça, no conhecimento. Você sabe essa história. Ele morre, seus filhos morrem. E quem é que agora vai governar Israel? Deus vai botar ele, Samuel, como sacerdote, como juiz e profeta daquela nação. Um líder enérgico, trouxe julgamento para Israel, trouxe as tribos que estavam espalhadas para fazer Israel uma nação forte. Ele vai reunir as tribos, vai constituir a monarquia, vai mais tarde construir a escola de profetas, que mais tarde será visível como instituto, irmãos,
de profetas que mais tarde se usa como julgar de Deus. Difícil achar um erro que este homem ele tenha cometido em sua vida. Foi um líder enérgico, trouxe o momento para Israel. Só que o povo de Israel, irmãos, começou a entrar na apostasia. Samuel tentou instruir seus filhos, não queremos seus filhos. E olhando para as nações ao redor, eles viram que as nações eram vestidas de reis. E disseram a Samuel: nós queremos um rei, Samuel, precisamos de um rei. E Deus vai atender. E a Bíblia diz que esse moço era forte, que esse moço era alto, que esse moço era bonito. E ele tinha 5 chamadas em sua vida. Qual que é as chamadas do evangelista César Vaz que ele tinha? Ele tinha uma chamada divina, ele tinha uma chamada profética, ele tinha uma chamada popular, ele tinha uma chamada especial, ele tinha uma chamada espiritual. Diga divina nessa noite. Diga divina. Porque Deus o chamou. Diga profética. O profeta foi até ele disse: se tu andares no princípio de Deus, será que eu rei de toda Israel. Tinha uma chamada popular, o povo escolheu ele. Tinha uma chamada espiritual, o Espírito Santo se apossou da vida dele. E tinha uma chamada específica, era o homem certo, na hora certa, no momento certo, para aquela hora. E venceu inúmeras batalhas, porque ele estava no centro da vontade de Deus. E quando nós estamos no centro da vontade de Deus, o diabo cai, o inferno sai, a doença sai, e Deus começa a operar milagres. Mas quando estamos na vontade de Deus, quando estamos no centro, esse homem estava no centro. Mas a Bíblia vai dizer, irmãos, que antes, para você entender de uma forma mais explícita, depois da morte de Saul, a Bíblia diz que Davi vai ser rei de toda Israel. E numa festa, ele pergunta: ressuscitar alguém da linhagem de Saul para que eu use de bondade por amor a Jonatas? E havia um servo chamado Ziba. Ele disse: sim, aonde está? Lá em Lodebar, na casa de Mequil, filho de Amiel. Ele se manda chamar, mas antes disso, irmãos, a Bíblia vai dizer que o povo de Israel vai entrar em luta, vai entrar em batalha. E naquele dia, aos pés do monte Giboá, no vale de Israel, vai se travar uma batalha, vai se travar uma luta. E naquele dia, os filisteus se juntaram em grandes fileiras militares. E Saul pega seus valentes e vai para aquela batalha. E no meio da batalha, das lanças, da espada, Saul vai lá para um lado, Saul vai lá para o outro lado. Ele vai vendo que seu exército está sendo aniquilado. O príncipe Jonas está morto, o príncipe Abissu está morto, o príncipe Abinadab está morto. E ele olhando para o seu paginado diz: olha, arranca a tua espada, atravessa-me com ela, porque esses homens vão zombar de mim, vão me criticar, vão zombar, oh meu Deus, me mate. E o Senhor disse: não, Senhor, pois temo pela sua vida. E o que Saul faz, irmãos? Saul comete suicídio e foi-se a glória de Israel. Eu fico imaginando as mulheres que tinham seus esposos na batalha, os seus filhos, elas queriam ouvir: evangelista, aquela assim, ó, o seu marido é espadachim, o seu filho é bom na espada. Mas não foi essa a notícia que chegou ao povo de Israel. A notícia que chegara é que o exército do Deus Todo-Poderoso tinha perdido a batalha. E o que estava acontecendo? Os filisteus estavam vindo para tomar as casas, para tomar as coisas. Imagine as pessoas fugindo, irmãos. E essa notícia chega até o palácio, onde tem uma criança ali que está ansiosa esperando a volta do pai, do tio, do avô. Sabe aquele dia que você atende o telefone e você ouve aquela mensagem que você não quer ouvir? Sabe aquele dia, irmão, que você fecha toda a sua casa e fica ali no quarto escuro? Foi mais ou menos o que aconteceu na vida deste moço. Só tinha um porém, ele tinha uma promessa na sua vida de restituição. Você vai já entender daqui a pouquinho. E a Bíblia diz que chega a notícia e a babá pega o menino e diz: olha, papai não vem mais. Por quê, tia? Porque o seu pai morreu no campo de batalha. Tio Abinadab e tio Abissu não vão brincar mais com você. Por quê, tia? Porque seus tios morreram no campo da batalha. Seu avô Saul não vai pegar mais a
carruagem com você. Por quê? Porque o seu avô também morreu no campo de batalha. Só tem um problema: a tia vai te proteger. Por quê? Porque tu faz parte da linhagem real do Rei dos Reis, Senhores do Senhor. E você nessa noite faz parte também dessa linhagem. No teu sangue, irmão, na tua veia corre sangue real. A Bíblia diz que ao correr ela cai e quebra, ó, a tipa e a fígua do menino. Ei, como é que está a tipa e a fígua da tua vida espiritual nesta noite aqui? Ainda ora? Ainda jejua? Se não está, não tem problema. O ortopedista Jesus está em nosso meio aqui para operar milagre nessa noite. Quebrou a tíbia, fibra do menino. Mas tinha mais um problema. Naquela época, irmãos, era de costume matar todos da linhagem real que sobrasse, para que ninguém mais tarde viesse retornar ao trono. Então pensaram: temos que esconder esse menino. E alguém pensou: vamos esconder esse real. Não dá, está sitiada de filisteu. Judeia e Samaria, nem pensar. Mas alguém, ó, teve uma ideia: Potipar. Potipar, sim. Lá ninguém leva roupa aquela gente. Potipar, ó, onde a água é essa roupa. Lá ninguém vai procurar um menino. Lá não vão achar ele. Aquele povo é povo esquecido. Vai para o deserto. Eu te pergunto: e quem é que diz que deserto mata crente? Eu te pergunto: quem é que diz que deserto diz que destrói crente? Deserto, irmãos, aprimora a obra de Deus na tua vida. Deserto é alicerce para a tua vida espiritual. No deserto você aprende a ter nojo ao pecado, ao mundanismo, à mentira, ao erro, ao engano. É no deserto que você tem as maiores experiências com Deus. Passou por deserto, irmão César? Não gosto nem de lembrar. 5 anos desempregado. Mas por quê? Porque eu fugi do plano de Deus. Eu ganhava bem. Naquela época que trabalhava de vigilante, era 2 mil, 3 mil por aí. Hoje deve ser 4 mil, não sei. Eu ganhava bem, irmãos. Mas um dia eu estou no segundo banco ali, ó. E o profeta me disse: se tu não andar como eu quero, eu vou te pegar, César. E aí ele me pegou. Meti um emprego. E foi aí. O deserto é o objeto da minha vida. Mas nesse deserto eu aprendi o que é boca no pó. Eu aprendi o que é longe ao pecado. Eu aprendi o que é amar a sua doutrina. Foi no deserto. Mas coisa boa quando nós tiramos do deserto. É só bem, você sabe qual. Mas olha bem, irmãos. Ele foi para o deserto, casou naquela miséria. Mas chegou um dia que nessa festa que Davi faz, depois da morte de Saul, ele lembra de uma promessa que ele fizera a Jonatas. No bosque de Siquitim foi feita uma aliança. E qual era a aliança, irmão César? A aliança era que Davi disse para Jonatas: olha, Jonatas, se eu morrer, eu vou cuidar da sua família. Agora, se tu morrer, tu cuida da minha. Foi esta a aliança. Quer dizer com isso, a aliança que Deus tem contigo ainda está de pé. Ela ainda não morreu. Ela vai se cumprir. Isso não tem se cumprir hoje na tua vida. Manda chamar. Manda chamar. Diz que o rei Davi manda chamar. E mandaram buscar Mefibosete. Imagina, irmãos, quando chegou na cidade, soldado do rei, chanceler do rei, general do rei, eles disseram: nós vamos buscar a majestade. Majestade aqui? Você sabe, não liderar o endereço não? Não, é aqui.
aqui onde agora é Salô, desce o Senhor, até onde se plano de Cora, esse é aqui o endereço mesmo. E entraram e chamaram: majestade, nós viemos te buscar. E ele escutou e disse: era assim há 30 anos me chamavam anos atrás. E pegaram ele e botaram na carruagem. Ei, a carruagem está passando por aqui nessa noite. Ele disse: entra nela porque nela tem vitória, entra nela porque nela tem cura, entra nela porque nela tem saúde, entra nela que Deus vai te abençoar, entra nela que Deus vai te levar até te fazer assentar com príncipes, entra nela porque tem vitória para você nessa noite. Entra na carruagem. Entrou na carruagem. E as pessoas que zombavam-nos, que riam, que criticavam, que diziam: não, se você fosse em atuação, eu estaria com Davi no castelo, estaria lá no palácio, ó, tiver aqui, ó. Bater palma. E ele chega até o palácio. Aí veio bonito. Davi olha para eles: eis que restituiu tudo que era do Deus quer restituir o que ele perdeu nessa noite, meu irmão. Porque o Deus que eu prego é um Deus de restituição. Ele restitui casamento, moça, restitui. Restitui namoro, restitui. Restitui ministério, restitui. Restitui tua vida de oração, você não consegue mais. Restitui. Restitui tua vida de santidade. Restitui tua vida de santidade. Restitui tua vida de intimidade com Deus. Ele quer restituir nessa noite o que tu perdeu. Quer colocar na sua mão de novo o que você perdeu. Porque o Deus da restituição está aqui para restituir a tua saúde. Porque Ele é um Deus que restitui. Esse que eu vos falo aqui é testemunho vivo, irmãos. Eu não era para enxergar, eu não era para caminhar, eu era para estar numa cadeira de rodas. Lá em Porto Alegre, na neurologia, eles olham para mim e dizem: eu não sei como você está caminhando ainda, rapaz, porque você está condenado a uma cadeira de rodas, você está condenado a vegetar numa cama. Os meus exames estão lá na Santa Casa de São Paulo, porque eles não conseguiram entender por que eu caminho ainda, por que eu enxergo ainda. Por que, irmãos? Porque há uma promessa sobre a minha vida de restituição. E é por isso que eu prego hoje sobre restituição, porque o nosso Deus é o Deus da restituição, e Ele está aqui nessa noite aqui. Aqui, ó Pai, não deixe, ó Senhor, sem a Tua presença. Continua conosco numa noite abençoada. Olha, Senhor, estamos Te aguardando, Te esperando. Pai, Senhor, em breve estaremos, o Senhor voltará para nos buscar e levarmos daqui. Portanto, meu Deus, você continua abençoando a Tua igreja, guardando e abençoando até a Tua vinda em Emmanuel, em nome de Jesus. Amém. Se Deus é por nós,